Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui no nosso canal nós já fizemos vídeos sobre o Stalin, o Lenin, o Trotsky, a Revolução Russa em geral. Agora este vídeo aqui em particular é um vídeo crítico sobre os mesmos eventos. Iremos aqui hoje conversar sobre o desgoverno de Lenin, de Stalin e dos bolcheviques quando esses assumem o poder na Rússia, transformando-a posteriormente em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primeiro deixe eu explicar o que é ser um bolchevique. Os bolcheviques eram considerados mais radicais que os mencheviques. Estes mencheviques eram mais moderados. Ora, a origem da palavra data de 1903. Quando, diante do resultado de uma votação, em 1903, então, os bolcheviques foram a maioria e os mencheviques foram a minoria. Então, basicamente, bolchevique significa somente maioria e menchevique minoria. Aí você vai dizer, ah, legal, então os bolcheviques foram sempre a maioria, por isso que eles tomaram o poder na Rússia? Não, muito pelo contrário. Eles foram a maioria somente nessa votação ocorrida em 1903. No decorrer da história, o número de integrantes, o número de pessoas que apoiavam os bolcheviques e os mencheviques variou constantemente. Tanto que no ano de 1917, que é quando ocorre a Revolução Russa, tá, a maioria esmagadora não era dos bolcheviques, e sim dos mencheviques. Os mencheviques eram a maioria. Aí você vai me perguntar, ué, mas se os mencheviques eram a maioria, como é que os bolcheviques fizeram a revolução? Beleza, vamos explicar isso, e é uma questão muito interessante. Na verdade, no ano de 1917, na Rússia, nós não tivemos uma revolução. Tivemos duas. Tivemos uma no mês de fevereiro e uma no mês de outubro. Para você entender, é preciso pensar no contexto. No ano de 1914, começou uma grande guerra na Europa, que recebeu justamente esse nome, a Grande Guerra. Só mais recentemente que nós passamos a chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial, porque já havia ocorrido uma outra guerra. Então, como você tinha uma Segunda Guerra, aquela passou a ser a primeira. Então, essa Primeira Guerra Mundial, ou como ela é conhecida na época, a Grande Guerra, ela começa em 1914 e termina no ano de 1918. Então, este é o contexto da Rússia no ano de 1917. Ela está dentro de uma guerra, está lutando contra a Alemanha e seus aliados, e tem do seu lado a Inglaterra, a Itália, a França e por aí vai. Ora, na Revolução ocorrida em fevereiro, nós tivemos a abdicação do czar Nicolau II, que era quem realmente mandava na Rússia. Ele abdica do trono. Foi uma revolução natural e totalmente espontânea. E as principais lideranças políticas no mês de fevereiro, as lideranças político-partidárias, estavam exiladas. Ou estavam na Sibéria, ou estavam na Suíça, estavam fora ali das principais cidades da Rússia. No caso, a principal mesmo era São Petersburgo. Não estavam ali presentes. E foi uma revolução liberal. Sim, gente, uma revolução liberal, que defendia bandeiras tais como as liberdades civis, a economia de mercado, a formação de uma democracia, tá? Então, um governo que fosse realmente democrático. No mês de outubro ocorre uma segunda revolução, esta já com as lideranças tendo retornado à Rússia, e é patrocinada pelos bolcheviques, tá? Que são os comunistas, dos quais Lenin, Stalin, Trotsky e outros fazem parte. Vamos lá agora entender melhor isso. Gente, este vídeo é muito interessante. Eu vou passar a história oficial e a história dada por comentadores que são importantes, tá? Mas que não têm a maioria dentro do consenso. Mas que eu entendo que eles é que estão com a verdade histórica. E aí eu vou deixar bem claro para vocês aonde está a maioria e a minoria nesse caso. Mas se você gostar, deixe o seu comentário no vídeo e se inscreva no canal. Eu queria saber a sua opinião
sobre o que vai ser debatido aqui hoje. Mas vamos lá. A Alemanha, nessa época, durante a guerra, ela estava lutando em dois frontes. Havia o fronte oriental, com a Rússia, e o fronte ocidental, com a Inglaterra e a França. Por meio de uma estratégia de guerra do serviço secreto alemão, tá, era interessante fazer com que esta guerra fosse lutada em um único fronte. Porque, veja, o exército alemão estava dividido. Uma parte do exército estava no fronte ocidental, lutando contra os soldados ingleses e franceses. E outra parte do exército alemão estava no fronte oriental, lutando contra os russos. Olha, se a Rússia saísse da guerra, eu poderia pegar todo este efetivo, tá, de homens e armamentos e levar para o fronte ocidental. E desse modo conseguir uma rápida vitória sobre ingleses e franceses. Então, a ideia é esta. O Kaiser, que é o grande governante da Alemanha na época, tá, o Kaiser alemão financia tanto a primeira, tanto a segunda Revolução Russa. Aí vamos lá. Por parte dos comentadores, não há a menor dúvida que houve financiamento do Kaiser alemão para a Revolução de Outubro, a segunda Revolução. Tá? Ninguém discorda. Agora, é você afirmar que o Kaiser financiou e interviu por meio do serviço secreto alemão a primeira Revolução Russa, já é motivo de polêmica. Mas veja, tudo indica que sim, tá? Que houve a presença de influência do serviço secreto alemão, tá? Serviço militar, tá? Na primeira Revolução, a de fevereiro. Só que a Rússia não saiu da guerra, e o objetivo dos alemães era que a Rússia saísse da guerra. Tá? E também, tá, assinasse um tratado de paz em separado com a Alemanha. Havia, portanto, essa necessidade de encerrar a guerra no fronte oriental e definir uma rápida vitória decisiva antes da entrada na guerra dos Estados Unidos da América do Norte, que os americanos já tinham decidido que iriam participar da guerra e estavam se preparando para mandar homens e armamentos para a Europa. E era interesse militar estratégico alemão definir a guerra antes que os americanos ali chegassem. Só que os americanos foram bem rápidos. Ora, como após o patrocínio alemão para a Revolução de Fevereiro, a Rússia continuou na guerra, houve a necessidade de uma nova tentativa. Vamos fazer uma outra revolução, vamos tirar esses caras do poder e vamos colocar outros mais radicais, tá, que retirem a Rússia da guerra. E aí eles buscaram o Lenin, que estava exilado na Suíça. O Lenin, fizeram um acordo secreto com o Lenin. Olha, nós vamos te patrocinar para que você faça uma revolução na Rússia. Uma segunda revolução, mas você vai tirar a Rússia da guerra. Esse foi o acordo, em linhas gerais. E o Lenin foi transportado, ele e o seu grupo de bolcheviques, em um trem alemão e um vagão selado. O trem todo era alemão, mas aquele vagão era como se fosse russo. Tá? Então foi dito um vagão selado, não que fosse hermeticamente fechado, não. Tá? Você podia entrar e sair, tá? Mas politicamente era considerado um vagão selado. Há um filme, tá, sobre isso, O Trem de Lenin, você encontra gratuitamente na internet. Ele foi transportado, Lenin e seu grupo, não, da Suíça para São Petersburgo, principal cidade russa na época e aonde estava o poder político. Seria, comparado aqui com o Brasil, seria a nossa Brasília que tem o poder político. Tá? Ali seria São Petersburgo. E o Lenin teria recebido uma enorme quantia de dinheiro em marcos alemães para financiar essa sua empreitada. Segundo alguns comentadores, o valor há de variar entre 50 e 70 milhões de marcos. Mas o valor certo desses acordos secretos nós nunca saberemos de fato. Mas digamos 70 milhões de marcos para financiar propaganda, porque ninguém faz uma revolução sem propaganda, gente. Financiar greves, financiar ações revolucionárias e também para a consolidação do poder após a exitosa revolução. E para pagamento em dinheiro para manifestantes. Gente,
A gente viu isso aqui no Brasil há pouco tempo atrás. É uma estratégia que a esquerda adota em termos mundiais. Lembra? R$50 mais o pão com mortadela? Então, tá? Eu vou pagar os manifestantes para ter número. E o Lenin já fez isso, só que ele fez com o dinheiro alemão. Ora, não há dúvida para os comentadores que a Alemanha forneceu apoio financeiro para a segunda Revolução Russa de outubro. O que eu estou afirmando aqui, junto com alguns outros comentadores que são minoria, é que a Alemanha forneceu apoio financeiro também para a primeira Revolução, a de fevereiro. E outra coisa, tá, que este apoio financeiro não foi dado. Não. Veja, a Alemanha tinha faca e o queijo na mão, ela emprestou o dinheiro, ó, estou te dando, mas depois do sucesso da Revolução você vai me devolver. Isso é um empréstimo secreto. Tá? Então foi um empréstimo, não foi algo dado. E aí, você não tem um consenso da parte dos comentadores. A maioria não vai nem afirmar que foi dado, vai dar um passo para trás e vai se abster de opinar. E uma minoria vai dizer, não, foi emprestado sim, o dinheiro foi emprestado e teve de ser devolvido após a vitória de Lenin. E aí outra questão de dissenso, que é o apoio militar. Tá? Segundo a maioria dos comentadores, tá, há evidências para corroborar o apoio financeiro da segunda Revolução Russa de outubro, mas não apoio militar. No entanto, há fortes indícios, sim, de que os soldados alemães que estavam presos em solo russo foram soltos e ajudaram no combate aos inimigos de Lenin e de Stalin. Ou seja, tropas alemães lutaram dentro do território russo a favor da Revolução Russa, a Revolução Comunista. Houve apoio militar. Outra coisa, vocês vão encontrar, se fizerem um estudo sobre o assunto, que o Lenin, ao chegar nesse trem, nesse vagão selado a São Petersburgo, ele faz um discurso famoso. E dentre esse discurso, que teria movimentado uma multidão enorme, ele fala 3 coisas que teria tocado profundamente o coração dos russos. Ele prometeu paz para um país que estava em guerra, pão para um país que estava em fome, e terra para todos que queriam terra. Olha que coisa bonita, minha gente! Eu prometo paz, pão e terra. E os comentadores oficiais, a história oficial diz que a partir desse discurso, ele obteve apoio dos sovietes, obteve apoio dos trabalhadores, de todo mundo, e fez a sua revolução em outubro. Bacana, né? Mentira. Isso é mentira. O Lenin prometeu paz, pão e terra para ouvidos surdos. Porque, veja, estamos em outubro de 17. Em 18, a Alemanha sai da guerra derrotada. Todos os russos já sabiam que os Estados Unidos estavam para entrar na guerra, que a Alemanha seria derrotada, era uma questão de poucos meses. A Alemanha não tinha condições de prosseguir na guerra. Ora, aquele que desiste paga as indenizações que são pesadas. A Alemanha, saindo da guerra, ia pagar indenizações ao povo russo. Mas se o povo russo se rende, quem paga é o povo russo. Além disso, tá? Imagine se o Brasil estivesse em guerra, não vou citar o país, com algum país aqui da América Latina. Imagine que tivesse muitos mortos e feridos, inclusive na sua família. Tá? Você estaria com ódio das pessoas desse país. Ódio. Tá? Não é porque tem alguém ferido em casa que vamos acabar com a guerra, coitadinho. Ó, o meu marido aqui perdeu a perna, ou então o fulano aqui perdeu o olho. Não, gente. Você está com ódio. Você quer destruir aquele pessoal que arrancou a perna do teu familiar, que arrancou o olho do teu amigo. Você quer destruir aquele pessoal. Ódio. Eles não queriam paz. Eles queriam guerra. Os feridos, você tem registro disso, os feridos, aqueles que tinham realmente perdido o olho, braço, perna, estavam em um hospital em São Petersburgo, eles saíram em marcha pela cidade de São Petersburgo, pedindo guerra, que não fosse assinado um tratado de paz com a Alemanha. Então, o Lenin promete paz para pessoas que querem guerra. Ele promete pão. Havia fome? Sim. Só que os celeiros estavam cheios de grão.
A dificuldade era o transporte em virtude da guerra, mas os celeiros russos estavam lotados, abarrotados de grãos. E ele promete terra, uma reforma agrária, que bacana. Olha, pensa hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou São Paulo, onde você estiver, se você está numa cidade, a grande maioria não quer sair da cidade, não está afim de terra. Discurso de reforma agrária é só para quem está no campo. Quem está na cidade não quer saber de reforma agrária porque não vai trabalhar a terra no campo. E em São Petersburgo era a mesma coisa. Quem estava na cidade foi quem escutou. E quem estava na cidade, o homem, a mulher, urbano, não queria saber de terra. Aí você vai dizer, ah, mas professor Silvério, o homem do campo soube do discurso e ele quer a terra. Não. O homem do campo, em 1917, não confiava, detestava os bolcheviques. Seria a mesma coisa que você chegasse hoje aqui para o Brasil e fosse lá conversar com o agronegócio brasileiro, dizendo que o bom é o MST, que o MST tem excelentes ideias para o plantio e o cultivo no Brasil. Você acha que o mercado brasileiro, tá, da agricultura, da pecuária, vai escutar alguma coisa provinda do MST? Você acha que vai ter credibilidade? Não vai, gente. E o Lenin e os bolcheviques não tinham a menor credibilidade para o homem do campo. Então o homem do campo que poderia querer uma reforma agrária, ele não acreditava, não gostava dos bolcheviques. Mas tudo bem, paz, pão e terra foi prometido oficialmente. Tá? A história oficial diz que foi a partir desse discurso que ele teve apoio dos russos. Mentira! Foi dito para ouvidos surdos. Mas aí você me pergunta, o que aconteceu então depois que os russos, liderados por Lenin, os bolcheviques, tomaram o poder? Foi dado paz, pão e terra? Não. Justamente o oposto. Paz. Eles assinaram um tratado de paz, sim, com a Alemanha, muito desvantajoso para os russos. Totalmente desvantajoso. Cederam várias e várias terras. E entraram numa guerra civil, a Guerra Civil Russa, que vai de 1917 a 1923. Então, enquanto para a Europa toda a guerra terminou em 1918, a Rússia continuou em guerra até 23. Então, no lugar da paz prometida, teve muita guerra. Ele prometeu pão. Gente, por causa da guerra interna, a guerra civil, os grãos todos que estavam armazenados nos celeiros foram embora. Não se podia mais produzir. Na Rússia estava em guerra, não era mais contra o inimigo externo, a Alemanha. A guerra era dentro da Rússia. Então houve verdadeira fome. Tá? No lugar de pão para saciar a fome, nós tivemos muita fome. E terra. Mas ele prometeu a reforma agrária, terra para quem é o homem do campo. Todas as terras foram confiscadas. As terras foram tomadas. Então, a paz, no lugar foi dada a guerra. O pão, no lugar foi dada a fome. E a terra, esta foi retirada sumariamente. A Rússia, ela saiu da guerra em março de 1918. E saindo da guerra, ela cede vastíssimos territórios à Alemanha. Na época, ela assinou o Tratado de Brest-Litovsk. E este tratado, altamente desfavorável à Rússia, tá, a retirou da guerra com a Alemanha. Após a Revolução e com o fim da guerra, tá, acabou a guerra com a Alemanha, agora o dinheiro que foi emprestado, aqueles 70 milhões de marcos que os alemães emprestaram, o dinheiro tinha de ser pago, e foi pago. Tá? Foi pago, tá, com essas terras que foram cedidas pelo Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Mas não só isso. Tá? A Alemanha, quando ela sai da guerra no ano de 1919, tá, ela assinou o Tratado de Versalhes. Tá? E havia necessidade, por meio desse tratado, de pagar severas indenizações à então Tríplice Entente. A França, a Inglaterra, a Itália e por aí vai. Tá?
Agora, ela pagava parte considerável dessas indenizações com dinheiro vindo da Rússia. A Rússia dava o dinheiro à Alemanha, os 70 milhões que foram emprestados, e a Alemanha pegava e repassava para a Tríplice Entente para pagar as indenizações de guerra acordadas no Tratado de Versalhes. Gente, essa questão do empréstimo e da devolução não consta da história oficial, mas há correntes minoritárias de historiadores que a defendem, e eu estou junto desta corrente minoritária. Porque há fortes indícios que isso de fato ocorreu, apesar de a gente não poder factualmente provar. Por exemplo, um desses indícios, tá? Ocorreram vários leilões dos tesouros da Rússia. Os tesouros da Rússia foram leiloados, foram vendidos. Tá? Aonde? Em Londres, em Nova York, em Berlim, em várias cidades grandes do mundo afora, fora leilões secretos, tá? Envolvendo só magnatas da época. E parte do dinheiro obtido por meio desses leilões foram depositados em bancos suíços, como também em outros bancos. Tá? Há fortes indícios para isto. Tá? E de onde veio esses tesouros? Veio do roubo, veio do confisco. A esquerda adora confiscar. É só você ver o noticiário ainda hoje. Vamos confiscar. Confiscar está sempre na moda para a esquerda. Confiscar bens. Mas nesse caso em particular, confiscou esses bens de quem? Olha, de todo mundo. Todo mundo que tinha alguma coisa para ser confiscado. Mas basicamente, da igreja, a Igreja Ortodoxa Russa, do governo, sim, porque o governo imperial, o governo que estava herdando, até o ano anterior, era o Império Russo, havia o czar, tá? E havia enormes tesouros nesse governo. Então, os bens do governo. E os bens da aristocracia, que eles matavam os aristocratas e confiscavam tudo. E tudo isso foi leiloado. E leiloado, uma parte foi depositada em banco, e uma parte foi usada para pagar aquele velho empréstimo com a Alemanha. Lembra que eu falei no início do vídeo? 70 milhões de marcos? Tinha de ser pago. E a Rússia veio trocar de nome. Veio se transformar na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, tá tudo bom, tudo muito bem, não é, gente? Não, não é. Lembra da promessa do pão? Pois é. De 1921 a 1922, nós tivemos o que ficou conhecido como a fome russa. A fome russa matou mais de 5 milhões de indivíduos. As causas. A história oficial vai bater nas secas e na guerra civil. Mas, gente, é muito importante destacar a política de arrecadação forçada de grãos e outros alimentos do campo. Os militares iam lá e tomavam, confiscavam tudo. Todos os grãos, todos os alimentos que estavam sendo produzidos no campo. Resultado, fome de 21 a 22 em toda a Rússia. Mas não só isso. De 1932 a 1933, nós tivemos o Holodomor. Tem filme bacana sobre isso, que você encontra gratuitamente aí na internet. O Holodomor, hoje é aceito que houve o Holodomor. Holod vem de fome. E mor vem de matar. Então é matar pela fome, matar por inanição. Holodomor. Matar quem? Ucranianos. Isso basicamente ocorreu na Ucrânia. Aí você vê a guerra hoje, Rússia, Ucrânia, o ódio. Veio lá de trás, lá na década de 30, o Stalin, tá? Praticou um genocídio lá, matou milhões de ucranianos. Os ucranianos odeiam os russos. Tá? Então, Holodomor significa infligir dor e sofrimento, matar pela fome. Foi um genocídio de ucranianos. Devido a quê? A coletivização forçada da agricultura. Os grãos que eram produzidos no campo eram requisitados por Moscou, todos os grãos, inclusive aqueles que seriam usados para o replantio. Então você não tinha grão sequer para plantar, para gerar novos grãos. Não tinha grãos para comer, você produzia, você não tinha o que comer. Tá? E o que o Stalin, o que Moscou queria com esses grãos? Eles todos esses grãos, eles foram recolhidos, confiscados, para serem vendidos no exterior, para outros países, minha gente.
para, com o dinheiro obtido, o Stalin conseguir industrializar rapidamente a União Soviética. Estávamos dentro da crise de 1929, o mundo tinha parado, é o craque da Bolsa de 29. A União Soviética não parou, não. Ela estava subindo, investindo. Era o milagre de Stalin. No mundo todo, pessoal, pô, aquele homem é muito bom governante, olha o milagre que ele está fazendo. Todos os países estão parados e a União Soviética está investindo, contratando engenheiros mundo afora, fazendo várias construções, ampliando seu parque industrial. O que as pessoas não sabiam é do genocídio que estava ocorrendo na Ucrânia. As pessoas estavam morrendo de fome. Mais de 7 milhões de mortes. Esse é o legado do Stalin. É só isso? Não. Tem o genocídio dos cossacos. Aí você me pergunta, cossacos, professor? Sim, cossacos. Um grupo étnico e social originário das regiões de fronteira, lá da Rússia e da Ucrânia. Eles tinham um estilo de vida todo próprio, tá? Um estilo de vida militar, equestre. Eles adoravam cavalos, dominavam bem o uso de cavalos. Eram militares natos. Eles usavam roupas próprias. Eles eram um grupo totalmente independente nas roupas que vestiam, nos seus modos de ser, tudo. E eram considerados os guerreiros mais valentes do Império. Eles tinham autonomia política. É um grupo que vem a surgir no século XV, visando defender as fronteiras do Império Russo. Durante a Guerra Civil Russa, que vai de 1917 a 1923, uma parte dos cossacos apoiaram os bolcheviques e outra parte os mencheviques. Então eles lutaram em ambos os lados. Aqueles cossacos que apoiaram os exércitos brancos, os mencheviques, tá, passaram a ser conhecidos por cossacos brancos ou anti-bolcheviques. E a outra parte apoiou o Exército Vermelho. Eu falo o Exército Vermelho no singular e os Exércitos Brancos porque não houve uma organização centralizada em relação à oposição aos bolcheviques que estavam no poder. Em parte, perderam a guerra por causa disso, tá? Porque haviam vários exércitos brancos, tá? Todos com uma causa em comum, que era derrubar Lenin, Stalin e Trotsky do poder. Mas a partir do momento que o Trotsky assume o comando dos militares do Exército Vermelho, esses passam a ter uma coordenação única, a atuar de uma forma estratégica, tá, unificada, enquanto que os exércitos brancos não. Bem, gente, quando os bolcheviques ganharam a Guerra Civil, tá, a partir de 1923, esses fazem o que a esquerda adora fazer. Traíram os cossacos que os apoiavam. Aqueles, sim, aqueles que lutaram do lado deles, a favor deles. Os cossacos vermelhos, tá, foram traídos. Então, após o término da Guerra Civil, após o ano de 1923, o que nós temos é o que ficou conhecido como política de descosaquização, que é um verdadeiro genocídio, e um genocídio secreto, porque até hoje são poucos que vão falar desse genocídio como eu estou falando aqui para vocês. A história o registra. Tá? Na época não registrou não, tá? Posteriormente, mais recentemente, nós temos o registro, sim, histórico desse genocídio dos cossacos. Mas quantas pessoas você já escutou falando isso? Essa política de descossaquização, ela incluiu uma repressão violenta aos cossacos, uma deportação em massa para outras regiões e a execução sumária. Matavam pai, mãe, filhos, matavam todo mundo. Tá? E as propriedades dos cossacos eram confiscadas. Se tivesse alguma coisa de muito valor ali no meio, ia para aqueles leilões que eu falei, lembra? Londres, Berlim, Nova York, por aí vai. Tá? Ia ser leiloado internacionalmente. Olha, calcula-se de 500 mil a 1 milhão de cossacos que foram assassinados ou meramente deslocados contra sua vontade para outras regiões mais inóspitas da Rússia. Aliás, União Soviética. Então, esta esquerda política não mudou. Tá?
Você apoia ela hoje e ela te trai amanhã. Vive de mentiras, de assassinatos, tá? De genocídio, mas sempre culpando os outros e encobrindo, tá? O que faz. Tá? Com apoio sempre, desde a época da década de 20, com a Revolução Russa, apoio da mídia internacional, por algum motivo. Tá? Escuso a mídia, os jornais, mais tarde as televisões e hoje, tá? Algumas redes sociais tendem a encobrir, a mascarar, tá? O que a esquerda internacional faz de ruim, de perverso, de mentiroso. Tá? Verdadeiros genocídios por vezes. Gente, deixa o teu comentário no vídeo, quero ler tua opinião. Muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Valeu, até mais.